Olá, estudante do 8º ano. Neste vídeo vamos falar sobre média, mediana, moda e amplitude. Você se lembra conceitos de mediana, moda e amplitude? Para que eles servem? Vamos recordar algumas coisas. Primeira coisa, o rol é um conjunto de dados numéricos sobre um fenômeno. Ele tem que estar organizadinho, em ordem crescente ou decrescente, tá bom? Depois o que nós temos? A moda. O que é a moda? É o dado que aparece com maior frequência em um rol, certo? Frequência é o quê? Número de vezes que um dado aparece no rol. E a mediana? A mediana é o termo central do rol. Ele divide-o em dois grupos com o mesmo número de dados, certo? O que mais? Se o rol tiver um número par de dados, faça a média dos dois termos centrais, para você descobrir a mediana. Além disso, para saber quais são os dois termos centrais, basta dividir a quantidade de dados por 2, para saber a posição do primeiro termo central. Então, você tem lá 10 dados, você divide por 2. O termo que você quer é o termo número 5 e o próximo, que é o termo número 6, tá? E se for um número ímpar de dados, o que você faz? Você acrescenta 1 e divide por 2. Por exemplo, eu tenho 9 termos. 9 mais 1, 10. E 10 dividido por 2, 5. Então eu quero o quinto termo que vai se comportar como mediano. Beleza? Então, tá aí. Agora nós vamos falar sobre amplitude. O que é a amplitude? A amplitude define o tamanho do intervalo de abrangência dos dados em um rol. Tá? Então, qual que é o alcance desses dados? Qual é o tamanho desse intervalo? De uma maneira mais simples, olha o que acontece. Eu tenho o seguinte, de forma mais simples, é a diferença entre o maior valor e o menor valor do rol de dados. Certo? Então, olha só o exemplo. Eu quero determinar a mediana, a moda e a amplitude. Mediana, moda e a amplitude desses dados aqui. Eles já estão organizadinhos. Quem que repete mais vezes? O 7. Então a moda vai ser o número 7. Quantos dados eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eu tenho 13 dados. 13 mais 1, quanto é? 14. E 14 dividido por 2? 7. Então, eu vou pegar o sétimo termo, que é o 6. O primeiro 6. Antes dele, a gente tem 6 termos menores ou iguais. E, para frente dele, eu tenho 6 termos maiores ou iguais. A mediana vai ser o número 6. E a amplitude? A amplitude é o quê? É o maior valor menos o menor valor. 8 menos 3, 5. A amplitude desse rol é 5. Tá? E recordando a média bem rapidinho, que eu falei lá no começo, que a gente ia falar de média também, a média seria eu somar todos esses valores e dividir pela quantidade deles. Tá? No caso são 13 termos, eu teria que somar todos eles e dividir por 13. Tá bom? Então tá aí, média, moda, mediana e amplitude. Beleza? Então olha só, neste vídeo nós falamos principalmente sobre moda, mediana e amplitude. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!